A seguir, você assiste ao New Deal, com os destaques em inovações que estão transformando os investimentos e os negócios. Oferecimento GCB, a inteligência por trás do risco. Olá, sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vinda a mais uma edição do nosso New Deal, o programa da BBC News focado no mundo dos investimentos alternativos. Aqui, vocês sabem, a gente fala bastante sobre outros mercados, não quer dizer que a gente odeie Ibovespa ou criptomoedas, muito pelo contrário, eu adoro esses assuntos, mas você pode depois assistir nos outros programas da casa. Aqui a gente vai falar bastante sobre outros tipos de mercado, né? Não só que você pode investir, mas tentar entender como é que está crescendo aquele mercado em específico. Agradecendo, é claro, a nossa grande parceira nesse projeto, a GCB Investimentos, que tem o portfólio mais completo dos investimentos alternativos de todo o mercado. Eles têm anos de experiência, são extremamente competentes, habilidosos e inteligentes aí para trazer bastante os melhores investimentos alternativos e que possam caber no seu bolso. Então você depois entre no site, entre no app e confira a inteligência por trás do risco. Bom, pessoal, hoje a gente vai falar de um assunto que eu não entendo absolutamente nada, que é duplicata escritural. A palavra por si só eu já acho extremamente complexa. E para a gente poder falar sobre isso, eu tenho aqui a honra de receber o CEO da SPC Grafeno, o Magno Lima, que vai estar comigo aqui hoje para a gente poder conversar um pouco sobre esse assunto. Magno, bem-vindo ao nosso New Deal. Muito obrigado, Rafa. É um prazer estar aqui com vocês. Acho que a gente tem uma oportunidade enorme de conseguir desmistificar esse assunto, não é? E também colocar de forma didática para toda a audiência esse conceito, que o próprio nome, como você falou, já é complexo, duplicata escritural, mas eu prometo que eu consigo facilitar bem o entendimento através dessa nossa troca de informação que a gente vai ter no programa de hoje. Isso é uma promessa ousada, né? Porque é um assunto que eu confesso que eu não entendo muito bem. Então me explica, o que é uma duplicata escritural, Magno? Tá certo, me cobre no final, tá bom? Então vamos lá. Uma duplicata escritural, se a gente puder traduzir ela de uma forma muito alinhada com o mercado, seria a duplicata eletrônica. Então, qual é a diferença da duplicata escritural para a duplicata tradicional? A duplicata tradicional ela é analógica, ou seja, não existia nenhuma regulamentação eletrônica que transformasse aquela duplicata no papel, né, para uma duplicata eletrônica. Em 2018, foi aprovado um projeto de lei sobre duplicata eletrônica, ou seja, transformando a antiga duplicata mercantil, analógica, numa duplicata eletrônica. Então, é um movimento muito semelhante ao movimento da nota fiscal eletrônica. Lembra? A nota fiscal, antes ela era no papel, analógica, houve uma regulação, uma lei, uma regulação, e ela se transformou em duplicata, em nota fiscal eletrônica. Na mesma medida, o exemplo é aplicável para a duplicata. Então, ela antes era no papel, analógica, e agora com essa lei ela se transformou eletrônica. Só que essa lei, ela tem um desdobramento, que é um desdobramento regulatório, ou seja, para que todos os requisitos envolvendo duplicata escritural, ele pudesse ser colocado em prática para valer no mercado, a lei elege o Banco Central como esse regulador. Por quê? Porque a duplicata hoje ela é considerada um ativo financeiro, que ela é uma moeda de cessão e crédito para o mercado como um todo. Então, a duplicata eletrônica precisava dessa regulação do Banco Central. Portanto, o que vem se construindo desde a aprovação em 2018 até hoje, 2026, são todos esses requisitos da duplicata, agora chamada de escritural pelo regulador, para que ela possa operar não só na sua emissão, mas também com todos os seus desdobramentos que impactam diretamente no crédito entre as empresas. Então, basicamente, Magno, essa questão de duplicata escritural, mais ou menos, antes a questão tinha um monte de burocracia, agora tem a questão digital que facilita pagamento. É mais ou menos isso? Correto.
é isso que se pretende atingir com a duplicata escritural. Ela ainda não está em produção no mercado, tá? Ela está em momento de testes. Então, se você quiser, eu também posso falar aqui o que se passou desde a aprovação da lei, qual é o status atual, um pouco mais de detalhe, e quais serão os próximos passos. Mas, resumindo, o benefício que ela vai trazer para o mercado é segurança nas transações de crédito, envolvendo a duplicata como um ativo de garantia, e isso a gente acredita, não só nós, mas o governo, por isso que agora ele acelerou todo esse processo, o Banco Central e o governo, que a duplicata escritural, o maior benefício que ela vai trazer é a profundidade do crédito e alargamento no crédito no Brasil, impactando principalmente as empresas de médio e pequeno porte. Pô, perfeito, perfeito. Aí eu queria entender, então, onde é que a gente está nesse passo hoje? Que você explicou, você falou, né, que a gente precisa entender onde é que estão os embrólios, tá? Você comentou que a gente está em teste, mas o que está hoje pegando nesse mercado? Qual que é o passo a passo para isso poder começar a rolar? Tá certo. Vamos lá. Depois que o projeto de lei ele foi aprovado, né, e designou o Banco Central como signatário, quer dizer, como regulador, ele então abriu uma circular falando sobre duplicata escritural, e aí as empresas, no caso, as registradoras de ativos financeiros, que é o caso da SPC Grafeno, elas aplicaram ao Banco Central como signatárias para construir a Convenção de Duplicata Escritural. A Convenção da Duplicata Escritural nada mais são do que as regras que vão orquestrar o funcionamento da duplicata escritural no mercado. Então, a primeira versão da Convenção de Duplicata Escritural aconteceu em 2020, tá? Através da contribuição de 7 signatárias, ok? Depois de 2020, o que houve? Houve a pandemia, né? Todos lembramos do impacto que isso trouxe no nosso dia a dia e na economia como um todo, e aí o Banco Central, logo após a pandemia, ele priorizou a entrada em produção do registro de arranjos de pagamento de cartão de crédito, né? Então, entrou um primeiro modelo no mercado, que era um modelo que ele visava somente dar segurança para os ativos de cartão de crédito, ok? E então isso se seguiu, né, no mercado, a convenção de duplicata se seguiu sendo discutida, analisada. Essa entrada em produção do arranjo de pagamento de cartão ajudou muito, né, nas contribuições para a convenção de duplicata escritural. E aí, no ano de 2024, a gente protocolou a última versão da duplicata escritural junto ao Banco Central, as signatárias, e o Roberto Campos, o presidente à época, ele havia prometido que a duplicata escritural seria a última entrega dele à frente do Banco Central, e isso aconteceu. Então, em novembro de 24, houve a aprovação do Banco Central em relação à Convenção de Duplicatas Escritural. E a partir disso, então, se desdobraram os passos de entrada da duplicata escritural em produção. Então, o que diz lá a Convenção de Duplicatas? Ela fala o seguinte, olha, esse movimento é um movimento obrigatório para o mercado, para todo o mercado, ok? Naquela analogia que eu fiz, exatamente da nota fiscal analógica para a nota fiscal eletrônica. Então, todo o mercado vai ter que emitir nota fiscal duplicata escritural. Num primeiro momento, em 3 ciclos. Então, no primeiro ciclo, todos eles são ciclos de 6 meses. Então, no primeiro ciclo, entrarão empresas de grande porte, no segundo ciclo, empresas de médio porte, e no terceiro ciclo, empresas de pequeno porte. Quando isso começa a valer? A partir do momento que a interoperabilidade que deve ocorrer entre as casas, os sistemas que devem ter as casas, toda a parte de processos que as casas
então, que estão aplicando para duplicata escritural, também tenham isso pronto e validado, só depois de tudo isso que a duplicata escritural entra em produção. Então, o que aconteceu? Em março de 2025, o Banco Central ele trouxe todas essas regras no detalhe. Então, como uma signatária pede aprovação, quais são o que ela precisa ter para conseguir ter asseguração sobre o sistema dela, que ela pode, de fato, operar no mercado sem trazer risco, né, para o mercado financeiro. Então, tudo isso foi delimitado nas instruções normativas que o Banco Central trabalhou nelas. E em março de 2025, foram 3 INs só falando sobre esses pontos. Então, detalhando tudo isso. O que as casas fizeram, as signatárias? Pós essa etapa, as signatárias prepararam todas as documentações necessárias para aplicar o processo de pedido de autorização para operar como escrituradora no ativo duplicata eletrônica, duplicata escritural, e também terminaram de preparar os seus sistemas e também a interoperabilidade, o sistema que vai trocar informações em tempo real entre as casas para garantir a simetria das informações, o padrão das informações, a segurança como um todo para o processo da duplicata escritural. Então, a gente concebeu também um plano de teste em conjunto. Esse plano de teste, ele é um plano de teste muito denso, ele tem mais de 800 páginas, para que vocês tenham ideia da profundidade que esse plano de teste foi elaborado, e ele foi dividido, esse plano de teste, em 2 momentos. Primeiro, um teste individual, um período de teste individual. Então, a casa ter um assegurador assegurando, no cenário de testes, a casa, se ela está pronta dentro daqueles cenários, olhando para ela. E depois um período de teste integrado, um teste bilateral. Então, são as casas testando entre elas e testando também toda a interoperabilidade de informações. Então, esse plano ele foi aprovado em setembro do ano passado pelo Banco Central, e em dezembro começaram os testes individuais para as casas que declararam prontidão. Foram 4 casas que declararam prontidão, das 7 signatárias. Então, a SPC Grafeno foi uma delas. Então, a gente fez ali os testes individuais no mês de dezembro. Esses testes, eles findaram no mês de dezembro, mas a norma previa 30 dias, então, para testes individuais, mais 15 dias para emissão do relatório de asseguração. As signatárias contrataram uma auditoria terceira para poder fazer essa asseguração, para dar credibilidade ao processo. Então, esse relatório foi emitido agora no início do ano. As casas, então, passaram para a segunda etapa, que é a etapa de testes integrados, que é uma previsão de 60 dias para a realização desses testes. E é exatamente esse momento que nós estamos. As casas estão testando entre elas, estão estressando a interoperabilidade, para que a gente garanta segurança quando essa infraestrutura para o sistema financeiro for para a produção através do produto duplicata escritural. E quais são os próximos passos, né, depois do processo concluído de testes integrados? A regulação ela prevê que o Banco Central depois ele vai analisar toda essa documentação com esse relatório de asseguração para aprovar, para autorizar as casas a serem escrituradoras de duplicatas. A partir daí, a gente tem o processo de operação assistida, para garantir ainda mais segurança para o mercado. Há uma previsão de 6 meses para esse processo de operação assistida, então um ambiente controlado para mitigar riscos que possam trazer algum tipo de problema para o sistema financeiro. E aí, só depois desses 6 meses, começa a obrigatoriedade a partir dos grandes. Então, 6 meses para o grande porte, depois 6 meses para o médio e depois 6 meses para o pequeno, tá? Porte. Agora, qual que é a previsão em tempo, né? Não dá para a gente fazer um exercício de futurologia, mas entende-se, pelos passos acelerados que o Banco Central está dando junto com as signatárias, que essa etapa de obrigatoriedade, ela vai acontecer ali ou em dezembro de 26, ou em janeiro, ou primeiro trimestre de 27.
começando a obrigatoriedade. Então, esse é o resumo do que foi, onde nós estamos e os próximos passos. Boa, Magno. Eu queria entender agora uma coisa que ficou mais na minha cabeça, que você explicou sobre a diferença do pequeno, médio, grande. E essa questão da duplicata escritural, ela ajuda mais a grande empresa que precisa de crédito ou é aquele pequeno e médio empresário? Porque eu imagino que a gente deve ter um problema, principalmente agora com essa taxa de juros a 15%, a gente tem um problema de crédito meio que estrutural no Brasil, porque as empresas elas precisam de crédito, os bancos eles não estão cedendo, principalmente pessoas físicas, e aí os minúsculos, porque você está falando de um prêmio de 15 mais alguma coisa, então fica uma situação meio difícil. Na duplicata escritural e essa perspectiva de queda de juros, isso ajuda mais para o pequeno e médio ou para o grandão empresário que precisa de crédito? Ô, Rafa, a gente sabe que a alavanca de crescimento da economia, ela é acelerada pelo empreendedorismo. E o empreendedorismo, ele necessita obrigatoriamente de crédito para crescer. Então, uma coisa impulsiona a outra, tá certo? Então, quando da sua pergunta, eu acho que principalmente a gente precisa reforçar que o grande benefício que se espera da duplicata escritural é o crescimento, o alargamento e profundidade do crédito. Ou seja, a gente conseguir fazer com que o crédito ele seja estabelecido, condições de crédito seja estabelecido para todos, né? E também que o risco de crédito ele seja melhor precificado na relação B2B. Com isso, a gente dá profundidade para o crédito. Então, quando você pergunta quem vai mais se beneficiar, primeiro a economia como um todo, tá? Vou trazer alguns dados aqui para você que eu acho que é importante para esse contexto, para dar contexto à sua pergunta. O primeiro dado é o crédito, a relação crédito-PIB, né, do Brasil, ela gira em torno ali de 70%. Se a gente pegar países desenvolvidos, como os Estados Unidos, ela chega a 210% a relação crédito-PIB. Se a gente pegar o nosso vizinho aqui, o Chile, que já implementou a duplicata escritural, lá, a duplicata eletrônica há alguns anos, a relação crédito-PIB é 100%. Ou seja, a gente ainda tem muita pista para crédito. E hoje o crédito, infelizmente, ele não percorre e acelera essa pista por uma série de fatores, como despadronização da informação, problemas com lastro do ativo, essa questão do ativo ser analógico, não ser eletrônico, eu não consigo checar as informações do ciclo de vida do ativo. Então, a duplicata escritural ela vem para resolver esse problema, para dar segurança, para dar transparência em todo o ciclo de vida do ativo. E, portanto, você tem mais segurança nessa informação, você tem uma checagem de lastro imediata, você vai saber exatamente qual é o status daquela duplicata naquele momento, se ela foi negociada, se ela não foi negociada, e como é eletrônico, ele traz todo esse histórico de informação, que você vai conseguir, quem for dar crédito, vai conseguir analisar com mais transparência, com mais realidade, o comportamento de pagamento, né, de quem está pedindo crédito, o relacionamento comercial de quem está pedindo crédito, se ele está crescendo ou não está crescendo o negócio dele. Então, aqui abre diversas possibilidades da gente conseguir alavancar o crescimento das empresas no Brasil e, por consequência, da economia, porque a duplicata escritural ela vai trazer essa segurança e transparência para a tomada de decisão de crédito. E aí eu posso explicar com mais detalhes esse funcionamento que traduz esses pilares que eu falei: segurança, transparência, governança proativa. Eu gostaria justamente disso. Eu acho que é um grande ponto, porque a gente precisa entender esse meandro, né? O que traz essa segurança pro ativo de fato que não trazia antes, né? Você puder explicar para a gente, Magno? Legal, vamos lá. Bom, vamos lá. Analogicamente, quando você emite uma duplicata, que é o caso de hoje, onde estão as informações dessa duplicata? Onde estão as informações dessas duplicatas? Né? Vai estar lá no sistema da empresa. Né? Não tem um processo
que valide isso. Existe uma lei, mas não tem um processo eletrônico que valide isso. Então, nessa origem dos dados, você já vai ter aqui um grande salto de transparência, porque esses dados eles vão estar centralizados na interoperabilidade entre as escrituradoras de duplicatas. Então, num exemplo prático, eu quero dar crédito para uma empresa A, tá certo? Eu vou falar para ela assim, olha, me dá o seu opt-in para que eu olhe o seu histórico de emissão de duplicatas, para entender as duplicatas que você já emitiu e as duplicatas que estão abertas. Então, olha a riqueza de informação que eu já começo a ter aqui para o crédito, de entender e conhecer aquela empresa. Aí, passando da parte dessa questão do benefício eletrônico, você tem o funcionamento do produto duplicata escritural totalmente integrado ao sistema financeiro. As escrituradoras de duplicata escritural, elas são categorizadas pelo Banco Central como IOSMFs, ou seja, são instituições que orquestram as infraestruturas do sistema financeiro. Então está sendo criada uma nova infraestrutura para poder operacionalizar isso e conversar com os sistemas financeiros atuais. Então, fazendo uma jornada prática para que todo mundo entenda de forma didática o que é essa duplicata escritural de fato, por que ela traz segurança e por que ela de fato vai provocar um aumento de crédito no Brasil. Lembra, emitir ela tem as informações, elas estão padronizadas, depositadas num local seguro, que as escrituradoras, no momento que a duplicata eletrônica for emitida, elas vão escriturar. Então, o que significa escriturar? Num exemplo bem prático, elas vão abrir uma agenda. É como se fosse um livro. E a partir daquele momento, qualquer passo que ocorra com aquela duplicata, a gente escreve nessa agenda o que aconteceu com essa duplicata. Então, o ciclo de vida dela é vivo e transparente para o mercado. Então, fez a emissão, ou seja, fez a escrituração da duplicata, um agente financiador ele vai ter interesse de dar crédito baseado nessa garantia, né? Ele pega esse direito creditório, que é a duplicata escritural, vai a mercado e tenta antecipar esse valor, né? Conseguindo ali o dinheiro para poder usar esse dinheiro ou como investimento ou na ajuda do fluxo de caixa dele. Então, quando ele for a mercado com a duplicata escritural, ele vai ter, como ele vai ter mais transparência e segurança das informações e lastro dela, o financiador tende a entender melhor o risco e precificar melhor o risco. Então, aqui a gente imagina, acompanhando a tendência de mercados, de outros mercados que têm esse dispositivo, a gente imagina que o crédito vai se baratear. Por quê? Como eu tenho mais informações, eu consigo precificar melhor o crédito. Como também, nesse momento, uma PME, que foi a sua pergunta anterior, ela tradicionalmente ela não consegue ter um crédito rápido para sua empresa porque ela não tem um histórico de crédito estabelecido no mercado. Com a duplicata escritural, esse histórico ele começa a ser construído a partir do D0, ou seja, toda emissão de duplicata já vai estar devidamente registrada nas escrituradoras e o financiador, então, ele vai conseguir olhar para esse histórico e já conseguir entender comportamento de crédito mesmo do PME, sem esperar um longo tempo, que hoje o mercado tradicional, geralmente, ele espera um ano para começar a dar crédito para PME. Então, com essas informações, o financiador vai para o crédito, dá o crédito, e a partir daí, essa duplicata, ela muda de dono. Mas ela muda de dono transparente para o mercado financeiro. Ou seja, se o empreendedor mudar de má fé, né, ou quiser fazer uma fraude com aquela duplicata, ele não consegue mais, porque ele não é mais dono daquela duplicata, isso de forma transparente para o mercado financeiro. Por isso que eu disse que essa infraestrutura já vai estar totalmente integrada ao mercado financeiro. E isso vai acontecer até o momento da liquidação, que hoje é uma grande dor do mercado, ou seja, o momento de pagar a duplicata. Por quê? Geralmente, o que acontece hoje? Ele tem que mudar a duplicata, para mudar o dono da duplicata, para poder fazer o,
ele precisa mudar a duplicata, o documento da duplicata, para que quem for pagar, pague para a conta correta. Agora não. Com a duplicata escritural não vai precisar mais mudar o papel da duplicata. Por quê? Porque ela tem um outro dispositivo chamado boleto dinâmico. O que é esse boleto dinâmico? Ele é um método de pagamento que está sendo incorporado à duplicata escritural. Então, quando eu emito a duplicata, eu não emito mais para alguém. Eu emito a duplicata como um ativo verdadeiro. E se ela muda de dono no mercado, por essas sessões que eu comentei aqui, que acontecem, ou seja, alguém vendeu aquele direito creditório para um financiador, eventualmente o financiador vendeu para outro financiador, isso vai ser atualizado de forma online no sistema financeiro. E aí a liquidação, no momento do pagamento da duplicata, o sistema financeiro vai estar integrado conosco e a gente vai dizer quem é o dono dessa duplicata naquele momento do pagamento e o dinheiro vai para esse dono. Ou seja, eu trago segurança não só na análise de crédito através das informações, mas eu trago segurança que no momento que o cedente, né, o sacado for pagar o cedente, esse dinheiro também vá para o dono atual daquele ativo financeiro. Então, olha a mudança que a gente tem estrutural no sistema financeiro para garantir toda a segurança e, por isso, a gente acredita que o crédito vai ser alavancado com a duplicata escritural. Pô, perfeito, Magno. A gente vai continuar falando sobre esse assunto, né? Duplicata escritural é um assunto que importa para uma galera que assiste o nosso programa, inclusive. Muitas empresas nos assistem e muito mais. A gente vai para um rápido intervalo. Então, na volta, a gente vai continuar falando bastante sobre esse assunto aqui na tela da BMC News. Fica com a gente que a gente já volta. Estamos de volta aqui no nosso BMC New Deal, na tela da BMC News. Lembrando, claro, nosso agradecimento à nossa parceira neste projeto, GCB Investimentos. Você entre lá no site, no app deles e confira a inteligência por trás do risco, que eu tenho certeza absoluta que você vai adorar todo o serviço deles. Tem FDIC, tem renda fixa aprimorada, tem ativo judicial e muito mais, tá certo? Então vá lá e entenda a inteligência por trás do risco. Bom, a gente está falando hoje sobre o duplicata escritural. Eu estou aqui com o Magno Lima, CEO da SPC Grafeno. Deixa eu chamá-lo aqui de volta. Magno, vamos lá. Neste início de segundo bloco, eu gosto sempre de falar de curiosidades, hobbies, porque dá uma quebrada um pouco em relação aos assuntos, né? O famoso gancho em aulas divertidas que a gente falava. Então me conta uma curiosidade sobre você, por favor. Tá certo, vamos lá. Tem algumas, mas acho que tem uma que deve dar um apelo grande, que assim, no passado eu fui árbitro de futebol profissional, né? Então fui 13 Profissional? anos... Profissional, 13 anos, árbitro profissional, árbitro da Federação Paulista de Futebol. Não, mas peraí, mas você apitou tipo jogo Série A, tal, os jogos. Sim. Cara, não, sim, peraí, sim, agora. Sim. Então você apitou o jogo do meu time, então. Você apitou o jogo do Santos Futebol Clube, então. Com toda certeza. Aliás, o primeiro estádio de time grande o primeiro estádio que eu apitei de time grande foi na Vila Belmiro, né? Foi um jogo sub-20 do Santos, na Vila Belmiro, Santos e São Caetano, mas eu apitei o Santos no profissional várias vezes, apitei o Corinthians no profissional várias vezes, Palmeiras muitas vezes também, São Paulo muitas vezes. Eu, por exemplo, fui árbitro no último jogo do Palestra Itália, fui árbitro no Allianz Parque, fui árbitro na Arena do Corinthians, fui árbitro na Vila Belmiro, fui árbitro no Canindé, quando a Lusa ela era considerada um time grande aqui em São Paulo, então era um caráter de derby também que existia aqui na Federação Paulista de Futebol, no Morumbi também apitei várias vezes, então é isso. Pô, mas que interessante isso, Magno. Isso é muito, muito louco. Eu queria entender algumas coisas disso. De onde veio essa paixão para ser árbitro? Eu vou muito em jogo de futebol, né? Igual eu falei, sou santista, eu vou muito na Vila Belmiro. E eu acho uma das profissões mais intrigantes do mundo, porque tem que ter uma resiliência do tamanho do planeta, porque você vai passar 90 minutos com a torcida no seu pé e, obviamente, a sua decisão não vai agradar todo mundo. Então, da onde veio essa sua paixão para ser árbitro de futebol? E você acha que essa resiliência ela te ajudou, por exemplo, no mundo dos negócios e tudo mais? Olha, vem da paixão do futebol, né? Eu joguei futsal
profissional, na época o futsal também ele era semiprofissional, né? Ou seja, a gente treinava de manhã para jogar, treinava à noite, né? Não treinava em período integral. E assim, qual que é o ponto aqui que eu acho que é mais interessante, né? Toda essa experiência que eu tive dentro do futebol foi uma experiência que ela me ajudou muito, tanto como líder, né, como também no mundo dos negócios, porque como você bem falou, resiliência, controle emocional, é, eu acho que tem uma questão no futebol que é você acomodar interesses, e isso acontece muito no mercado, né? No mundo dos negócios, acomodar interesse do sócio, acomodar interesse do operacional, acomodar interesse do C-level, para que você consiga ter sucesso. E o futebol ele é muito ingrato, né? Porque ele é interpretativo. As regras, a maioria delas são interpretativas, né? Você vê, mesmo com o VAR, muita dificuldade em ter consenso, mesmo reprisando a imagem, câmera lenta, ao mesmo tempo que ele é ingrato para o árbitro, ele é apaixonante por essas controvérsias que ele causa, né, para o público, para os fãs. Então, o futebol, para mim, é uma paixão, ao mesmo tempo foi uma grande faculdade de liderança que eu aplico no dia a dia, na minha empresa, na minha casa, nas minhas relações com amigos, e eu acho que eu fui, assim, fiz uma trajetória que foi uma trajetória alinhada às minhas expectativas, né? Aptei clássico, aptei as grandes arenas, e chegou um momento que não dava para conciliar mais, e aí eu fiquei com a paixão do mercado financeiro, a paixão de projetos de dados, e hoje estou aqui na SPC Grafeno como CEO, trazendo toda essa bagagem. Pois isso é muito interessante. Eu passaria, inclusive, horas aqui falando sobre esse assunto, mas eu queria entender onde é que foi a virada de chave, porque por mais que sejam duas profissões que você tem que estar muito atento à regra e tudo mais, mas, verdade, são mundos muito diferentes. Uma coisa é apitar futebol, outra coisa é você falar de duplicata escritural. Então, como é que foi feita essa mudança na sua carreira? Onde é que foi essa virada de chave, Magno? Bom, a arbitragem esse ano que ela começou um processo de profissionalização, né? Tem um outro fato que eu tenho uma família grande, né? E aqui dá mais um outro programa para a gente falar, né? Então, como a arbitragem ela não é profissional na minha época, eu tinha muitos riscos de não ter remuneração recorrente. Então, na verdade, não foi uma virada de chave, mas sim uma questão de garantir, né, a renda que eu precisava para manter a minha família e para manter os meus sonhos, e acabei pausando a minha trajetória, mas como disse, foi uma trajetória que foi muito boa, eu consegui atingir os objetivos que eu queria lá, e sempre trabalhei em paralelo, né, o árbitro, como não é uma atividade profissional, ele exige isso, né, que você tenha essa atividade paralela, né, dupla jornada, e foi isso, eu fui crescendo também no mundo corporativo, né, e acabou que chegou um momento que eu tive que decidir, e sou muito bem realizado, tanto com a arbitragem e também hoje com o que eu faço, eu sou um apaixonado por esse tema, eu estudo esse tema desde 2018, tá? Então eu tenho bastante profundidade, entendo que a minha missão também é evangelizar sobre a duplicata escritural, porque ela vai trazer, eu acredito genuinamente que ela vai trazer muitos, mas muitos benefícios para a economia como um todo, principalmente para o empreendedor, porque todo empreendedor tem uma vida muito difícil e a duplicata escritural pode ajudar ele muito no combustível de crescimento que é o crédito. Bom demais, bom demais. Magno, eu queria te perguntar então, voltando agora a falar sobre o duplicata escritural, sobre o tamanho desse mercado, né? Os valores que circulam para esse mercado, qual é o tamanho disso tudo? De quanto a gente está falando? 1 milhão, bilhão, trilhão? Quanto? Uma ótima pergunta. Então, estima-se, tá, que dos 12 trilhões do PIB, 10 trilhões são encapsulados por duplicata, ok? Por isso que a mudança ela é muito impactante para a economia, ela é estruturante, inclusive.
Então, o que a gente está falando aqui, se a gente entrar em algumas volumetrias, porque o que o Banco Central ele fez em relação a garantir a segurança desse sistema quando ele estiver em operação? Ele encomendou um estudo de volumetria das casas para entender as transações, né? Qual é a capacidade de transação que esse mercado vai ter. Então, hoje, a SPC Grafeno, ela atua no mercado de registro de duplicatas, tá? O registro de duplicatas hoje, ele é obrigado nas transações de FDICs, somente nas transações de FDICs pela CVM, através da norma 175 da CVM. Então, se a gente comparar hoje o que é registrado em relação ao que será escriturado, e assim, só um parêntese, a diferença entre registro e escrituração é que escrituração, eu faço uma analogia muito simples, a escrituração, ela é a certidão de nascimento da duplicata. A duplicata é a certidão de casamento da duplicata. Ou seja, o registro ele acontece só no momento da cessão, ou seja, da troca de titularidade daquele direito creditório, daquela duplicata, para um agente financeiro. O que na escritural ela muda, porque ela começa desde o início, desde o nascimento da duplicata, esses dados ficam transparentes para o mercado. Mas se a gente comparar hoje o mercado de registro de duplicatas, que a SPC Grafeno é líder, inclusive, nesse mercado, com market share de 40%, a gente tem 10 milhões de transações de duplicatas mês, tá bom? Então, eu vou dar um exemplo. Na SPC Grafeno, o ano passado, passaram em crédito 350 bilhões movimentados por duplicatas, tá bom? Se a gente pegar esse exemplo que eu dei dos 10 tri e a gente transformar isso, entender qual é o volume de transação, a gente chega no seguinte número: 10 milhões de transações atualmente acontecem por mês. No estudo de volumetria que a gente fez, quando a duplicata escritural estiver madura no mercado, esse número solta para 450 milhões de transações mês, 5,4 bilhões de transações ano, tá certo? Então, é um volume, ele impacta, como eu comentei, financeiramente, economicamente o país, mas os volumes também movimentados operacionais, eles se multiplicam em muito, tá certo? Então, a duplicata escritural, ela, de fato, ela precisava ter essa nova infraestrutura para suportar todo esse volume de transação. Então, ela impacta a economia e, ao mesmo tempo, ela traz uma nova infraestrutura financeira para o mercado para que ele opere de forma mais segura. Pô, perfeito, Mairo. Aí eu queria entender um pouco o horizonte dessa duplicata escritural. Você está falando um mercado de 10 trilhões de reais, e eu imagino que tem bastante horizonte que pode atingir, né, que pode beneficiar serviço, que pode ir para contrato e tudo mais. Então, queria entender um pouco os horizontes que esse assunto pode atingir. Sua pergunta é muito pertinente. Quando a gente estava escrevendo a Convenção de Duplicatas, a gente escutou todo o mercado, né? A gente escutou associações, entidades de classe, o mercado financeiro, e a gente entendeu que tinha uma parte do mercado que ela precisava também ser prevista dentro da duplicata escritural, que é a parte de contratos, ou seja, a relação comercial que há entre as empresas e que há um compromisso entre as empresas, né, de entrega futura e de dinheiro futuro, mas que ainda isso não foi consolidado em duplicata. Então a gente trouxe os contratos para dentro do escopo da duplicata escritural. E o contrato, ele vai ter o mesmo efeito do fumaça hoje do cartão de crédito. Para quem não sabe o que é o fumaça, é o que a gente chama de ativo não performado, ou seja, ele tem uma promessa de venda, mas ela ainda não se concretizou. O mercado de prestação de serviço, ele gira muito em função disso. Vamos pegar, sei lá, um prestador de serviço como um arquiteto, né? Ele vende o trabalho dele, o projeto dele, e ele divide em percentuais de pagamento à medida que ele vai evoluindo as etapas. Então, 50% no início do trabalho, 30% depois que eu entregar o projeto, o briefing do projeto, o draft do projeto, e o restante no final. Então, a duplicata escritural, ela consegue ajudar nesse tipo de modalidade também. Por quê? O contrato ele vai poder ser escriturado,
E essa empresa vai poder ir para o mercado financeiro de forma mais segura para conseguir um crédito mais adequado para esse tipo também de serviço que ainda não foi performado. Hoje isso já acontece, mas lembra, hoje na duplicata escritural já tem uma insegurança. Na duplicata que não é escritural tem uma insegurança. Imagina em contratos. Então a precificação de risco vai lá em cima e muitas vezes inviabiliza o crédito pelo custo. Com a duplicata escritural, a gente registrando essa relação comercial quando ela nasce, dando lastro a essa operação, a gente vai conseguir também fazer com que a precificação de risco seja mais adequada, porque vai ter mais segurança. E, portanto, a empresa ela vai poder fazer o crédito através do contrato, mas o mais legal nisso tudo é que as infraestruturas vão dar segurança para isso no momento da emissão da duplicata. Por quê? A gente está prevendo como funcionalidade, no momento que se emite uma duplicata, que ela está relacionada a esse contrato, as escrituradoras já travam o titular dessa duplicata para o financiador que que deu esse crédito para a empresa quando ainda era somente um contrato. Então, a gente não só traz segurança na informação, mas a gente dá segurança para a operação desse ativo quando ele, de fato, performar e se tornar uma duplicata. Então, a duplicata escritural, ela vai muito além da duplicata. Ela também vai nessa condição de relação comercial entre empresas, trazendo mais segurança para a tomada de decisão de crédito do financiador, e com isso a gente acredita que vai ter a possibilidade de ter novos produtos de crédito e produtos de crédito mais barato, e também segurança na operação. Quando performar esse ativo, a gente trava e ele segue o caminho que eu disse a duplicata escritural na outra pergunta. Pô, isso é muito interessante. Eu queria saber, inclusive, se esse assunto de duplicata escritural, se existe algum outro país que já fez algo parecido, ou o Brasil é pioneiro nessa história toda, Magno? A gente tem uma referência aqui na América do Sul, que é o Chile. Eu visitei o Chile, inclusive, em 2017, tá? Porque no Chile, a emissão da nota fiscal, da nota fiscal eletrônica, ela já está vinculada ao crédito que é dado entre as empresas, ou seja, a nossa duplicata. Então, lá no Chile, por exemplo, ocorre que há muitos marketplaces de crédito, porque como ele tem informação eletrônica e ele tem o histórico de comportamento das empresas, de pagamento e de também relacionamento comercial, ele consegue ofertar eletronicamente um crédito para aquela empresa, mesmo aquela empresa não sendo cliente dela. Então, um banco, por exemplo, o Banco A, ela não é cliente, mas ele consegue ofertar um produto de crédito por ele ter essas informações seguras lá. Então, na América do Sul, a gente tem isso. E aqui no Brasil, a gente entende que vai seguir essa mesma linha. Vão ter muitas oportunidades de novos negócios para fintechs, para securitizadoras, para o mercado de capitais como um todo, para os bancos, para tokenizadoras. Então, a gente acredita que esse mercado, e principalmente o mercado de capitais, é uma crença minha, porque hoje eu opero muito com o mercado de capitais e vejo a completeza de portfólio que esse mercado atende em vários segmentos para dar crédito. Eu acredito que ele tem uma grande capacidade de crescimento, né? Ou seja, novos players no mercado, novos produtos, e o mercado de capitais acelerando o seu crescimento. Agora, você acha que isso resolve, por exemplo, as crises de crédito que a gente tem no Brasil no geral? Porque, historicamente, o Brasil, macroeconomicamente falando, ele é um país de uma classe média ascendente, se você for pegar ali. A média zona ali é uma classe média ascendente, né, que teve ali com muito trabalho, enfim, que foi conquistando suas coisas, foi criando sua empresa, foi pegando crédito e foi crescendo. E aí, quando você tem uma taxa de juros tão alta, igual a gente está nos 15% ao ano, isso complica para conseguir pegar crédito, igual a gente estava falando. Você acha que com a duplicata escritural isso facilita, por exemplo, a gente resolve esse problema que a gente tem hoje no Brasil, num geral, de crédito, que é muito complexo, né?
a empresa fulano de tal tem que ser excelente pagador, não pode ter nenhum tipo de risco e tal. Então, você acha que isso facilita um pouco mais para essa tomada de crédito no mercado e expandindo mais rápido? Olha, eu acredito que sim, porque a gente vai ter um ponto aqui chamado previsibilidade, o que a gente não tem muito hoje no mercado, né? Então, a duplicata escritural ela vai ajudar a dar mais previsibilidade para que, novamente, eu consiga precificar o risco, avaliar as partes interessadas e conseguir ofertar um crédito. Principalmente, obviamente, a duplicata escritural ela atinge o B2B, mas indiretamente ela vai, com certeza, atingir o B2B2C. Então, aqui a gente tem uma oportunidade ímpar de mudar a forma como o Brasil cresce através do crédito. A gente entende também que essa questão dessa a previsibilidade e a segurança vai atrair investidores externos. Então, a gente acredita que, e a gente também já participou de alguns roadshows com investidores externos, eu pessoalmente já participei de dezenas, e quando a gente fala da duplicata escritural, ele tem muito interesse em aportar dinheiro no Brasil pela segurança que a gente vai dar e por essa previsibilidade que a gente vai dar, amarrado à operação disso no sistema financeiro. Pô, Magno, muito interessante, né? Aí, assim, você acha que com esses 10 tri de reais, né, que é o tamanho do mercado brasileiro, a gente conseguindo resolver essa questão de duplicata escritural, nosso Open Banking tá rolando e tudo mais, a gente sai na frente na América Latina do que todo mundo, ninguém consegue competir com a gente com esse tanto de mercado que a gente tem, né? É um leão adormecido, né? Uma economia pujante que tende a crescer muito com a duplicata escritural, por todos os aspectos que eu comentei aqui durante o programa. E mais do que isso, eu acredito muito que, comparado a outros países, como eu já citei, que tem exemplos similares ao que a gente está fazendo aqui, a gente vai resolver o calcanhar de Aquiles do empreendedorismo, que é o crédito. E aí, obviamente, a gente abre aqui diversas oportunidades de crescimento, e eu não estou falando só sobre a esfera financeira, estou falando sobre a esfera de produtos, sobre a esfera de serviços, sobre a esfera de todos os ângulos, porque hoje o empreendedor, e até cultural, porque hoje o empreendedor ele vai atrás de crédito muito em função do problema de fluxo de caixa que ele tem. Inclusive, esse é o maior índice de natalidade de empresas no Brasil é por problemas de fluxo de caixa. E quando a gente tiver maduro com a duplicata escritural, ele vai entender que esse ativo para ele é seguro, o custo é barato, e ele vai poder usar isso também como uma alavanca de crescimento para o seu negócio. Esse ativo ele vai poder ser garantia para investimento que ele busque, para desenvolver um novo produto, para comprar uma nova máquina, enfim. Então, eu entendo também que a gente não só vai ampliar, né, os horizontes de produção que a gente tem em função do mecanismo da duplicata escritural, mas também a gente começa a mudar a cultura do empreendedor, dele entender que crédito não é só para resolver fluxo de caixa, crédito também é uma grande ferramenta de desenvolvimento para ele, de crescimento. Pô, perfeito, Magno. Para a gente poder fechar aqui o nosso programa, queria muito agradecer a sua presença aqui conosco nesse nosso episódio do New Deal. Volte mais vezes para poder falar com a gente sobre duplicata escritural e muito mais, tá certo? Tá certo, muito obrigado, Rafa. Espero que de fato eu tenha conseguido traduzir, né, o conceito do duplicata escritural, explicar de forma didática para o seu público sobre os benefícios e como vai funcionar. E eu convido a todos a conhecer também a SPC Grafeno. Ela está à disposição para poder fazer reuniões, para explicar melhor, para Birds, para C-Level, enfim. A gente está à disposição porque, como eu comentei no início, a gente é um evangelizador também do mercado, que é uma indústria nova e ela precisa, então, a gente precisa divulgar essas boas novas para que todos estejam na mesma página e se preparem para a adequação que está por vir em função da obrigatoriedade. Então, muito obrigado, um abraço a todos.
Valeu demais, obrigado, Magno Lima, lá da SPC com a gente, da SPC Grafeno com a gente aqui no nosso programa. E a você que nos acompanhou, muito obrigado pela sua presença, é sempre uma honra tê-los aqui na tela da BMC News. Eu vou ficando por aqui, mas você pode continuar nos acompanhando nas redes sociais, @bmc.news em todos os lados, TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, onde você quiser, a BMC está junto de você. E também no nosso portal, bmcnews.com.br, com as notícias mais fresquinhas de todo o mercado financeiro. Lembrando, claro, do agradecimento à nossa parceira nesse projeto, a GCB Investimentos, que você deve entrar lá no app deles e entender a inteligência por trás do risco. Semana que vem temos muito mais New Deal aqui na tela da BMC. Quem será que vem por aí? Mal posso esperar. Até mais. Tchau, tchau.